Hoje mergulhamos nas ideias de Sem Limites de Jim Kwik, um livro que nos apresenta uma proposta, no mínimo, radical. E se a nossa capacidade de aprender não for algo fixo? E se for, na verdade, uma competência que podemos treinar e melhorar, como se fosse um músculo? A ideia principal é que o nosso verdadeiro potencial está, se calhar, só à espera das ferramentas certas para ser finalmente desbloqueado. Esta é a grande pergunta que o livro nos lança. Pensem bem nisto. E se aprender não for um dom com que se nasce, mas sim uma habilidade que se pode dominar? Imaginem só o que seria possível se toda a gente conseguisse aprender mais depressa, focar-se com mais intensidade e, claro, lembrar-se de informação de forma muito mais eficaz. O mundo mudava? Não mudava? Ok, mas antes de chegarmos a esses superpoderes, é fundamental perceber o que é que nos está a travar. Jim Kwik diz que, no nosso mundo digital, o cérebro está a enfrentar desafios que nunca enfrentou antes. Ele até lhes dá um nome, os 4 grandes vilões da nossa era. É uma pergunta que nos faz mesmo parar para pensar, não é? Aquela sensação de estar sobrecarregado de informação, a dificuldade em manter a concentração. Quem é que não se identifica com isto? Pois bem, Kwik aponta o dedo a 4 super vilões digitais como os grandes culpados por estes problemas. E aqui estão eles. Primeiro, o dilúvio digital. É aquela avalanche constante de e-mails, notícias, redes sociais. Depois, a distração digital. São as notificações e os pings que estão sempre a partir a nossa atenção aos bocadinhos. A seguir, a demência digital, que é basicamente quando entregamos a nossa memória de bandeja aos telemóveis e deixamos de exercitar o nosso próprio cérebro. E por fim, a dedução digital. A tendência para deixarmos que o Google e os algoritmos pensem por nós. O resultado disto tudo? Uma mente mais cansada, mais confusa e com muito menos clareza. Então, como é que se luta contra estes vilões? A boa notícia é que Jim Kwik não se limita a apontar o problema. Ele oferece-nos um mapa para a solução. É um modelo a que ele chama a estrutura sem limites e que se baseia em 3 pilares que funcionam em conjunto. O primeiro pilar, e talvez o mais importante, é a mentalidade. É o quê? Isto tem tudo a ver com as nossas crenças mais profundas sobre o que achamos que é possível. Se uma pessoa acredita que a sua inteligência não pode mudar, essa crença por si só já é um limite. Portanto, tudo começa aqui. Esta é a fundação de tudo o resto. A seguir, vem a motivação. Este é o nosso porquê. A motivação é o nosso propósito, é a razão que nos faz levantar da cama e agir. Sem um porquê bem definido e forte, qualquer esforço acaba por desaparecer. É no fundo o combustível que nos põe a andar. E finalmente, para fechar o trio, temos um método, é o como. Este pilar são as ferramentas, as técnicas e os processos que usamos para aprender de forma eficaz. É aqui que aprendemos como focar, como estudar, como memorizar. São os métodos que pegam numa boa mentalidade e numa grande motivação e as transformam em resultados a sério. E a fórmula mágica, por assim dizer, é esta. Quando a nossa mentalidade, a nossa motivação e os nossos métodos estão alinhados, atingimos aquilo a que o autor chama um estado sem limites. Nenhum destes elementos funciona sozinho. É a combinação dos 3 que realmente abre as portas ao nosso potencial. Certo, então vamos aprofundar um bocadinho os 2 primeiros pilares. Como é que se faz, na prática, para reprogramar aquelas crenças que nos limitam e encontrar uma fonte de energia que não se esgote para continuarmos a agir? E para percebermos o poder da mentalidade, a história do próprio Jim Kwik é incrível. Ele teve uma lesão cerebral em criança e um dia uma professora disse isto à frente de toda a turma. Esta frase transformou-se numa crença que o limitou durante anos. Ele acreditou mesmo que tinha o cérebro avariado e isso definiu tudo o que ele achava que era ou não capaz de fazer. E o segredo, segundo ele, está precisamente em desafiar ativamente estas crenças. É fazer uma troca consciente. Em vez de pensar em inteligência fixa, pensar o gênio constrói-se com prática. Trocar o não tenho jeito para isto por estou a aprender a ser melhor nisto. E talvez o mais importante, perceber que os erros não são o fim da linha, mas sim a prova de que estamos a tentar. E para a motivação, Kwik dá-nos 3 chaves. Primeiro, ter um propósito claro, uma razão forte que nos puxe para a frente. Depois, gerir a nossa energia, sono, alimentação, stress, porque sem energia não há ação. E por fim, dar pequenos passos simples. Em vez de olhar para uma montanha e desistir, dividimos a tarefa em ações tão pequenas que se tornam fáceis de fazer. Isso cria um impulso que nos leva a continuar. Muito bem, com a mentalidade alinhada e a motivação a bombar, falta a peça final do puzzle, os métodos. Porque, como diz o Kwik, ter as técnicas certas é o que faz a diferença entre apenas esforçar-se e conseguir resultados extraordinários. Para ilustrar o valor de ter o método certo, Kwik conta uma história fantástica.
Imaginem uma central elétrica gigante que, de repente, para de funcionar. Ninguém da equipa consegue descobrir o problema e as perdas são enormes. Em desespero de causa, chamam o especialista externo. O especialista chega, observa tudo durante uns minutos, vai a uma caixa de controlo e aperta um único parafuso. E pronto, a central volta a funcionar. Dias depois, chega a fatura. $10.000. O gerente, chocado, pede uma fatura detalhada. E a resposta que recebe é esta. O valor não estava no trabalho de apertar o parafuso. Estava no conhecimento de qual parafuso apertar. Este é o poder do método. E isto leva-nos à ideia final de todo o livro. A filosofia de ser sem limites não é sobre chegar a um destino final e ficar lá. Na verdade, é sobre começar uma jornada, um compromisso para a vida toda de crescimento e aprendizagem contínua. O filósofo Jean-Paul Sartre disse uma vez que a vida é a soma das nossas escolhas. E a ideia de ser sem limites segue exatamente essa lógica. Não é um estado que se atinge e pronto. É uma escolha ativa, que se faz todos os dias, a cada momento, independentemente do que nos aconteça. E assim, a reflexão termina com esta pergunta poderosa. Porque o conhecimento, por si só, não é poder. Só se torna poder quando é aplicado. Com as ferramentas para aprender a aprender, a questão deixa de ser o que é que se consegue aprender para passar a ser o que é que se escolhe ser. A aventura está mesmo só a começar.